Então esse é um problema sério. Por quê? Porque se a metodologia de datação fosse algo extremamente confiável, você pegaria a mesma rocha, mandaria para vários laboratórios, métodos diferentes, receberia os resultados praticamente dentro de valores que seriam, assim, aceitáveis, né? Isso. Então, esses aí são os métodos, principalmente esses que eu citei. Agora, aí é uma coisa que é muito interessante. Imagina só, vou pegar aqui, imagina que o meu celular fosse uma rocha. Tá? Então, essa rocha aqui eu vou pegar e vou datar. Supor, vou usar urânio e chumbo. E essa rocha foi dada uma idade de aproximadamente, vamos dizer, 560 milhões de anos. Tá? Lá o pré-cambriano. E de repente eu pego essa rocha e falo assim, peraí, vamos fazer mais um ensaio. Por favor, avalie o carbono 14, se tem carbono 14 aqui. Eles vão falar assim, rapaz, isso aí não faz sentido, claro que não vai ter. E se tiver? Se tiver carbono 14, por que isso é interessante? Porque o diamante, ele é praticamente um sistema hermeticamente fechado. Não entra e não sai. Então não tem contaminação. O que nós estamos medindo é o que está lá mesmo. A questão de datação. Né? Acho que era datação de carbono e tal. E hoje esse termo, né? Essa pedra aqui, essa rocha tem 1 milhão de anos. Esse vale aqui tem 3 milhões de anos. E assim, o animal, né? O fóssil tem tantos, né? Eu gostaria, professor Adalto, que você explicasse aqui para a nossa audiência como é que funciona a didática dessa questão da datação, porque não tem consenso nela, porque se tiver consenso, quer dizer, então eu acredito que esse celular aqui que eu encontrei tem 1 milhão de anos, ou ele tem apenas 2 anos. Por que existe essa disparidade nessas datas aí, por onde a gente anda aqui nesse planeta Terra? Tá. Primeiro, a gente precisa lembrar que existem vários métodos diferentes de datação. A maior parte dos métodos, você pega um elemento químico radioativo e você vê o quanto desse elemento químico radioativo ainda está na rocha, quanto do que a gente chama do elemento filho. Por exemplo, o urânio se desintegra em chumbo. Nesse processo de desintegração, existe a produção de um gás chamado hélio. Então, se você pega o urânio, pega o chumbo e pega o hélio, dá para ter uma ideia de quanto tempo esse negócio estaria em funcionamento. Tá? Seria mais ou menos assim, imagina você pegar um negócio que você sabe a taxa que isso daí vai desintegrar para virar uma outra coisa. Entendi. O problema de todos esses métodos, os métodos radiométricos, eu já falo do carbono 14 daqui a pouquinho, o problema deles é você assumir quanto do chamado elemento pai, por exemplo, o urânio, quanto de urânio tinha no começo. Porque ninguém sabe. Então você tem que trabalhar com pré-suposições. São essas pressuposições que daí podem dar os bilhões de anos, dependendo da pressuposição que você assumir, você tem uma variação muito grande. Só para ter uma noção, existem vários testes feitos, você pega uma mesma rocha, você prepara essa rocha para ser analisada por métodos diferentes. Então você praticamente pulveriza a rocha, faz uma mistura bem homogênea, separa em 3 partes, por exemplo, ou 4 partes, dependendo do número de métodos que você vai usar para datá-la. Daí você mistura de novo, para ter certeza que ela é bem homogênea, todos os 4, 3, ou seja, quantas amostras você for mandar para o laboratório são bem homogêneas. O fascinante é que quando isso acontece, você manda para os laboratórios, as idades, dependendo da datação, por exemplo, se é rubi de estronço, potássio argônio, urânio chumbo, hafnio tétnio, uma lista deles aí, dependendo de qual método foi usado, a idade pode ser de poucos milhares de anos até alguns bilhões de anos, depende do método. Então esse é um problema sério. Por quê? Porque se a metodologia de datação fosse algo extremamente confiável, você pegaria a mesma rocha, mandaria para vários laboratórios, métodos diferentes, receberia os resultados praticamente dentro de valores que seriam, assim, aceitáveis, né? Isso. Então, esses aí são os métodos, principalmente esses que eu citei. O carbono 14 é um método um pouquinho diferenciado, porque o carbono 14, você praticamente precisa ter
material orgânico na rocha, carbono. Tá? Então, quando os fósseis, por exemplo, são encontrados, geralmente as pessoas não datam o fóssil, eles datam a rocha onde o fóssil foi encontrado. Mas seria interessante datar o fóssil. Daí eles falam assim, não é possível porque o carbono 14, ele tem uma meia-vida muito pequena. Todos esses que eu citei, por exemplo, rubi de estronço, potássio argônio, urânio e chumbo, a meia-vida deles é assim de milhões e bilhões de anos, dependendo de qual deles a gente vai falando. O carbono 14, a meia-vida dele é de 5.730 anos. Meia-vida seria algo mais ou menos assim. Imagina que eu pegasse 1 quilo de carbono 14, tá? Daqui 5.730 anos, eu teria só meio quilo de carbono 14. Entendi. Mais 5.730 anos, eu só teria 250 gramas de carbono 14, e assim por diante. Então, ele é, assim, um elemento químico para oferecer datas extremamente recentes. Tanto é que o carbono 14, ele é excepcional para você medir coisas até por volta de uns 6.000 anos, 7.000 anos. Acima disso, tem uma chamada de curva de calibragem, que ela começa a oscilar, daí você vai perdendo a fidelidade do valor que está sendo adquirido. Acima de 20.000 anos, ele fica quase que meio maluco. Agora, aí é uma coisa que é muito interessante. Imagina só, vou pegar aqui, imagina que o meu celular fosse uma rocha. Tá? Então, essa rocha aqui eu vou pegar e vou datar. Vamos supor, vou usar urânio e chumbo. E essa rocha foi dada uma idade de aproximadamente, vamos dizer, 560 milhões de anos. Tá? Lá o pré-cambriano. E de repente eu pego essa rocha e falo assim, peraí, vamos fazer mais um ensaio. Por favor, avalie o carbono 14, se tem carbono 14 aqui. Eles vão falar assim, rapaz, isso aí não faz sentido, claro que não vai ter. E se tiver? Se tiver carbono 14, essa rocha não poderia ter. Assim, estou usando assim, na melhor das hipóteses para o pessoal que gosta de datas bem antigas. Essa rocha não poderia ter mais do que 60.000 anos. Tá? Aí é que a coisa fica interessante, sabe por quê? Nós temos vários diamantes que estão em rochas pré-cambrianas, datados com mais de 560 milhões de anos, e nesses diamantes ainda encontra-se carbono 14. Por que isso é interessante? Porque o diamante, ele é praticamente um sistema hermeticamente fechado. Não entra e não sai. Então, não tem contaminação. O que nós estamos medindo é o que está lá mesmo. É real a coisa. Daí a pergunta que fica é a seguinte. Qual dos dois, então, seria o mais velho? O diamante ou a rocha? Espera aí. Essa pergunta é fácil de responder, porque o diamante teria se formado antes da rocha. Tá? Então, o mais velho é o diamante. Mas como que um diamante de, no máximo, 60.000 anos poderia estar numa rocha de 570 milhões de anos? Percebe o problema? É por isso que muita gente não fala mais de carbono 14, datação, eles falam assim, de forma geral. Mas esses são problemas reais. Agora, professor, existem instituições internacionais que padronizam determinados protocolos, né? Principalmente medidas métricas, física, né? A questão da química. Existem instituições que definem, é assim, é esse método que nós vamos usar. Então, nessa questão da datação, não existe esse protocolo mundialmente aceito, até porque isso que você deu de exemplo, com muita riqueza de detalhes, prova que está errado, né? Porque eu pego aqui vários métodos e cada método dá uma data diferente, então, ou seja, vai contra a ciência, né? Porque o efeito de você fazer um trabalho científico, aquilo ali vai acontecer em qualquer tipo de situação. Então, não tem nada organizando isso daí hoje? Tem. Eu vou ser um pouco cauteloso na maneira de falar, porque eu não quero comprometer ninguém e nenhuma organização. Mas hoje o que nós vivemos nessa área especificamente é mais ou menos assim, tá? Vou ser bem geral e bem light na coisa. Esse tipo de rocha tem que ser datado com esse tipo de método. Entendi. Entendi. Então eu fico por aqui. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil. E Brasil com Z.
você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br.